Opa, boa tarde. Minha proposta é falar um pouco, né? Esse quadro aqui que eu fiz, ele na verdade dá para falar sobre 3 assuntos, né? Então eu vou tentar dividir para ficar bem entendível, né? Então, a primeira coisa que eu quero conversar nesse vídeo é falando um pouco, né, da estrutura do sistema respiratório. Então, a gente sabe que o sistema respiratório ele é formado, né, pelo nariz, inicia-se lá no nariz, né? O nariz, ele tem as conchas nasais, os cornetos, ou também chamado de cornetos nasais, né? Qual é a função do nariz? A função do nariz é umidificar e aquecer esse ar, né? Então, ele vai umidificar e vai aquecer esse ar, ok? E aí, depois, nós vamos ter, então, atrás, a região, então, né, nasofaríngea, né? Porque aqui nós temos a faringe, ok? E aí, continua, né? Laringe, né? A traqueia, que se bifurca, né? E bronquifonte esquerdo e bronquifonte direito. Temos também a região da boca, né? Atrás da boca nós temos a região orofaríngea, né? Então nós temos aqui a faringe, né? E a faringe tem 2 porções. A nasofaringe, que está atrás da região das conchas nasais, né? Na região nasal, e a região orofaringe, que está atrás da boca. Lembrando também que a faringe ela se bifurca, né? Ela vai se bifurcar em laringe e em esôfago, né? Esôfago, o sistema digestivo, né? E a laringe, sistema respiratório. A laringe tem umas regiões interessantes, né? Tem da glote, né? Onde tem as cordas vocais. Em cima dessa região chama supraglote, né? E abaixo o infraglote. E depois temos então, finalmente a traqueia. A traqueia, né? Ela se dividiu aqui, né? Como nós estamos vendo, bronquifonte direito e esquerdo. Então aqui ela se divide, né? Então a traqueia é a geração 0, né? Que chamamos. E ela se divide e vai se ramificando até chegar finalmente no bronquíolo terminal. O bronquíolo terminal é a última porção da zona chamada que? Zona condutora. Por que condutora? Porque vai conduzir o ar, né? Apenas isso, né? Então ele não tem nenhum alvéolo, tranquilo? Por isso que é chamado zona de condução. Quando começar a aparecer os alvéolos, a gente vai chamar de quê? Então, zona respiratória. Que começam a aparecer justamente aqui, ó. Começa a brotar os alvéolos. Olha cá. Então aqui já não chamamos mais de zona de condução, e sim de zona de respiratória, né? Que vai respirar, né? Então aqui são as zonas de respiratórias. Então aqui nós temos então o bronquíolo respiratório, né? Por que chama bronquíolo respiratório? Porque é um bronquíolo que tem alvéolo, né? E aqui descendo, então, nós vamos ter os ductos alveolares, né? Esses ductos alveolares, eles também têm alvéolos, por isso que chama ductos alveolares, né? Ductos são canos, né? Ductos são que vai ter alvéolos. E aí, finalmente, nós vamos ter, então, os sacos alveolares, né? Toda essa região do bronquíolo respiratório, dos ductos alveolares, né? Nós chamamos, e dos sacos alveolares, né? Dos sacos alveolares dos alvéolos, nós chamamos de quê? De ácido, que é onde acontece a troca gasosa, que a gente já faz outro vídeo para falar sobre troca, tá? A gente agora só está falando um pouco mais da estrutura do sistema respiratório. O que eu quero que a gente fique aqui gravado um pouco, né, na nossa cabeça agora, no propósito desse vídeo, é justamente de lembrar o seguinte: nós temos a zona de condução e nós temos a zona respiratória, tá? E nós vamos ver que essas zonas elas são diferentes, né? Tanto nessa questão que nós já discutimos, né? Na questão da troca gasosa, que a troca gasosa acontece na zona respiratória, né? Na zona de condução, ele é até um espaço morto anatômico, né? Porque não há troca, né? Não tem troca, então espaço morto anatômico é toda essa zona de condução até o bronquíolo terminal. E eu quero que a gente grave aqui, né, que na zona de condução nós temos um fluxo chamado fluxo em massa, tá? E quem explica é a lei de Poiseuille, né? E na zona de respiratória nós vamos ter um fluxo muito, muito lento. E aí o que é que nós temos na zona respiratória? Nós vamos ter a difusão simples, né? A difusão simples, a difusão onde nós vamos ter uma alta velocidade das moléculas, né, do gás, né? Interessante
que quando o ar entra lá, né, então o diafragma, uma força motriz, né, que faz com que o ar entre, que ele deixa as pressões negativas, esse ar vai entrar, então ele vai ganhar por pressão, diferença de pressão, ele vai entrar. E aí, a partir do brônquio terminal, esse ar, ele não vai mais por pressão, né, ele vai por difusão. É por isso que a poeira, né, inalada que nós inalamos, ela se deposita muito no brônquio terminal, né, que a poeira já não consegue avançar, porque a partir daqui agora vai acontecer por difusão. Difusão sempre das moléculas, né, de oxigênio, de gás carbônico. Então, nesse quadro, tem, claro, outras informações, mas aí eu vou fazer em mais 2 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo, aí eu vou fazer o segundo vídeo e o terceiro vídeo. Então, o objetivo desse vídeo foi só conversar um pouquinho sobre essa estrutura do sistema respiratório. Uma coisa aqui que eu posso aproveitar, né, que nós discutimos aqui, a gente conversou que o ar, né, ele vai ser umidificado aqui, ó, nas conchas nasais, né, que a gente conversou. Ele vai ser umidificado e aquecido, né? Então ele é umidificado e aquecido. E ele é filtrado também. Então ele é umidificado e aquecido pelas conchas nasais, e ele é filtrado, e ele vai ser filtrado pelos cílios, né, que tem o nariz. O nariz tem cílios, né? E aí o paciente, vamos um pouco para a prática clínica. Quando o paciente é entubado, né, ele então tem que ter o quê? Um nariz artificial. Porque ele não tem, né? O tubo vai na boca lá e aí. E por isso que a gente então vai usar aquele filtrozinho, né, chamado HNE, né, que é justamente para umidificar e também aquecer, né? E quando nós temos o F, né, então ele também filtra, né, esse ar. Então, nós usamos então o nariz artificial, né? Aqui para a prática clínica, né, a gente poderia fazer essa inferência aqui, inferir isso. E é isso então, tá? Esse primeiro vídeo seria isso, tá ok? Obrigado aí.